Um mundo misterioso, um estilo de vida um tanto desconhecido, criaturas que não existem mais, pessoas que viveram centenas de anos, gigantes que dizem ter vagado pela Terra, em uma época que desperta a curiosidade de muitos. É claro que estamos falando da Era Pré-Diluviana. A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na Era Pré-Diluviana a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura do pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que aconteceu? O que eles faziam no mundo antes do grande dilúvio? Isso é exatamente o que discutiremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Depois de ser expulsa do jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele matou brutalmente Abel, seu próprio irmão. Após seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim nomeou esta cidade em homenagem a seu primeiro filho. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia, ao contrário do que as teorias extra-bíblicas afirmam. As Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente uma espécie de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, não houve processo evolutivo como espécie como argumentam algumas teses científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos do período antediluviano, como mencionou Caim, o primeiro ser humano que nasceu na Terra foi desenvolvido o suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes foram responsáveis pelas grandes invenções com Jabal, Jubal e Tubal e Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre isso, é claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da Era Pré-Diluviana. No entanto, a Bíblia permanece em silêncio sobre esta questão. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o intervalo de tempo desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas para datar este período, mas todas se mostraram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que fornece qualquer informação cronológica sobre a Era Pré-Diluviana é a lista genealógica em Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável que se possa estabelecer datas exatas a partir deste registro simplesmente porque esse não é o propósito pretendido. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas e não exaustivas. Isso significa que pode haver lacunas intencionais nestas listas para enfatizar indivíduos que tiveram um significado particular na história bíblica. Por exemplo, em listas representativas, quando se afirma que uma pessoa gerou outra, isso implica que o primeiro é apenas um ancestral do último, não necessariamente seu pai direto. Isso foi corroborado em outras genealogias bíblicas e muitos estudiosos acreditam que é plausível que o mesmo seja verdade para a genealogia em Gênesis capítulo 5. Com base nesses dados genealógicos em Gênesis capítulo 5, os estudiosos podem pelo menos observar que os avanços significativos no mundo pré-diluviano provavelmente estavam relacionados à longevidade humana. Naquela época, havia apenas um idioma. Deus permitiu que as pessoas vivessem durante séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período, sim. Existem interpretações alternativas em relação à longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que faz uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se espalhou por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas. Ele também era um duplo assassino que se orgulhava de sua crueldade.
O próprio Caim, depois de matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também sentiu que o castigo de Deus sobre ele era injusto. A Bíblia também diz que no período antediluviano os filhos de Deus misturaram-se com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente os anjos caídos tiveram relacionamentos com mulheres na terra. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se ajusta ao texto bíblico é que esta mistura foi a degeneração humana promovida pelas relações entre pessoas piedosas e ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso significa que naquela época a linhagem piedosa de Sete era o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus, mas com o tempo, esta linhagem misturou-se com a linhagem ímpia de Caim e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Naquela época, havia nefilins na terra. Alguns estudiosos argumentam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens, mas muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, exercendo domínio através de atos de tirania, aumentando ainda mais a medida de pecado da humanidade. No entanto, no período antediluviano, também havia pessoas que estavam verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel foi o primeiro mártir que continuou a ser lembrado como exemplo de fé mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus que foi levado a não ver a morte. Por último, foi nesse período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Nos anos finais do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer o Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus encontrou a depravação geral daquela civilização intolerável. Assim, o período antediluviano terminou com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada que o escritor bíblico registra o descontentamento com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola no capítulo 13, versículo 6, registra o final da história antediluviana afirmando o seguinte: por estas águas também o mundo daquela época foi inundado e destruído. Tudo o que aconteceu naquela época serve de alerta para nós, isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da era atual o estilo de vida pré-diluviano se repetirá. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, festejando, celebrando o relacionamento, mas todos estarão muito ocupados para atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só cairão em si quando o julgamento de Deus for derramado sem oportunidade para voltar atrás. Jesus ilustrou este momento dizendo que assim como no mundo pré-diluviano os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio nos dias finais, os impenitentes também serão tirados deste mundo pelo julgamento de Deus. Isto é um apelo urgente à humanidade. A Bíblia não pinta um quadro do mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre os tempos antigos, mas como um lembrete claro de que um estilo de vida caracterizado por ignorar os padrões de Deus e ceder ao pecado conduzirá inevitavelmente ao julgamento divino. Entre o mundo antediluviano e nossa época atual deve servir como um aviso para nós. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos sua graça e perdão. Concluindo, o mundo pré-diluviano foi um período único na história humana. Foi marcado por um desenvolvimento tecnológico e cultural significativo, mas também foi caracterizado por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte aviso para as gerações futuras. Seu fim repentino numa inundação catastrófica ilustra a seriedade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial permanecermos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e ansiosos pelo retorno de Cristo. Se você gostou, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.